boa noite. Hoje é sexta-feira, dia da nossa famosa live Como Ela Consegue. Hoje eu convidei uma amiga especial também, muito incrível, é a Mônica Ximenes, que acho que ela já entrou aqui. A Mônica é uma amiga que eu descobri através da Diana, que também está aqui, e a gente já se conhece há bastante tempo, e vai ser um prazer conversar com ela aqui hoje. Vocês podem me dar aí o feedback do som, por favor, da luz, tá bom? E a Mônica acabou de entrar aqui, então vamos colocar ela para ela poder se apresentar para quem está assistindo. E daqui a pouco ela já está conectando aqui, prontinho. Oi, Mônica. Oiê! Tudo bem? Tudo, deixa eu ajustar meu áudio. Tá ótimo. Perfeito. Beleza. Tá? Tá ótimo. Obrigada, viu, por ter Obrigada a aceitado aí o você. convite. E é um prazer ter você aqui. Adoro conversar com você sabe disso. E É a nossa sempre amiga bom. Diana já entrou, foi uma das Eu primeiras vi. aí. Olha lá, ó. Tudo positivo e Tive operante, tá? operante. Bom, eu estava aqui falando que a gente se conhece através da Diana, né? Já tem um tempo, aí não precisa falar quanto tempo. Não, a gente não precisa Não, falar esses detalhes, não. Só faz bastante tempo. Tudo bem. normal. E eu queria que você contasse um pouco se apresentasse, falasse quem você é, e aí a gente começa aqui o bate-papo. Me apresentar. Eu sou Mônica, sou a mãe do Léo. O Léo tem 12 anos, é um menino lindo, saudável e querido. Eu sou esposa do Gair, um maestro pianista maravilhoso, e um marido muito legal. Eu sou CEO de um grupo de comunicação chamado MCM Brand Group, com 4 empresas de comunicação. Sou palestrante, falo especificamente de alguns temas, falo de sustentabilidade, de empoderamento feminino, de diversidade. Tem uma outra palestra que chama Essência, que conta um pouco da minha história, dos desafios que eu vivi na vida e de como é que a gente passa por eles. Sou musicista no tempo que sobra, então a única live que eu fiz, live assim, tipo eu que fiz a live, foi uma do meu aniversário de casamento há 2 semanas atrás, cantando. A gente fez um show em Que casa, foi eu e meu lindo. marido. Muito obrigada. O resto eu só participei da live dos outros. Eu já fiz algumas, mas só participei das lives dos outros. A minha mesmo foi só essa que eu e o marido fizemos aqui em casa. Mas era pra gente comemorar o nosso aniversário de casamento com os amigos, visto que estamos em Muito quarentena, legal. todo mundo trancado dentro de casa, então a gente fez uma live do amor. Para as pessoas se conectarem na nossa vibe de amor, da nossa comemoração de casamento. Muito legal. E você é pianista e cantora, certo? Começando aqui do Depois que eu comecinho. casei, que é o meu marido, eu posso dizer que eu toco piano, que é diferente de ser pianista. Entendi. Mas como é que Na começou época, então, na pode época que éramos falar. adolescentes, eu e a Diana, eu me achava mais pianista, porque daí ela ia lá pra casa, ela tocava por Elise, assim, com os dedinhos dela, ela vai lembrar disso, eu até tocava, mas depois que eu casei com ele, daí fica mais difícil dizer que eu sou pianista, né? Dá pra dizer que eu Ok. toco piano, me E como viro é que bem. começou esse seu amor pela música? Quando que foi, assim? Como foi essa Eu acho experiência? que, então, vamos lá, momento terapia. Eu aprendi música antes de aprender a falar, porque a minha família inteira era Olha, de músicos, né? Meu pai era maestro, minha mãe cantora. Então, na minha casa, a gente respirava música muito mais do que qualquer outra coisa. Carlos Whispers, verdade, né? A gente cantava isso. É, então, o meu processo de alfabetização foi primeiro musical e depois sei. foi com as letras, de fato. Então, música era uma brincadeira em casa. Depois virou uma coisa mais séria, tá? Mas era uma brincadeira para todos nós. Então, todos nós nos acostumamos a ouvir, a trabalhar com música de uma maneira muito lúdica. Então, meu amor Ai, pela que música legal. é desde antes de eu aprender a falar. Eu já sabia cantar. Então, tinha umas fitas em casa que meu pai guardava que estava ele sentado no piano, eu sentava numa perna, meu irmão na outra, minha mãe na cozinha e a gente cantando. A memória E, afetiva é a música, né? e eu tinha 2, 3 anos, então é isso. Eu mal Nossa, falava direito, mas a gente já cantava. Então, para mim, a minha memória musical é muito antes da minha memória
de fato, da alfabetização, da letragem, Que ela vem de legal. antes. Gente, eu não sabia disso, hein? Fiquei sabendo. Tá vendo? Olha que legal. Mas a E vida foi para falando, outros rumos, né? Mas é, começou assim. exatamente, desses rumos, você tem a MCM, né? Que é a MCM Brand Experience. Se você, eu vi no material que você tem na internet, tudo que ela tem 22 anos, né, de existência. É, Então, é uma empresa que é um feito para quem quer empreender, né? Então, como que começou? E como que, na verdade, assim, como é que começou e como chegou até aqui, né, nesses 22 anos? Como é que como foi o início sobreviver. dessa história? É, eu ainda estava na faculdade, assim, o EMCM vem de Mônica Cristiane Mayra, éramos três amigas, a gente brincava de Ah, fazer evento já há muitos anos, e daí a gente resolveu tentar um negócio, assim, era muito mais para a gente pagar as contas e tentar uma outra oportunidade de renda, porque eu vivia de fazer faculdade, eu dava aula de música durante o dia, cantava Ave Maria de sábado em casamento na Nossa Senhora do Brasil para poder pagar a conta da faculdade. Era isso que eu vivia. Então a gente foi tentando juntar a expertise das três. Nós três gostávamos muito de fazer eventos. A Cris trabalhava numa empresa de eventos. E daí a gente resolveu montar a MCM. No começo da MCM, a gente fazia buffet receptivo. Então era uma coisa bem louca. Assim, carreguei hum, muita caixa de buffet, porque eu cozinhava de noite, terminava a sair da faculdade, preparava as coisas de buffet, daí a ó, gente levava para o pavilhão para poder vender para quem não tinha comprado ainda o buffet para feira, para aquele stand. As recepcionistas, então a gente tinha um cash, uma caixa de madeira lá com um fichário com as meninas que a gente contratava para poder ficar dentro dos stands. Mas isso nossa. começou há 22 anos atrás, é isso, faz Uhum. bastante tempo. E daí a MCM foi virando outras coisas. Depois a gente virou terceiro de grandes agências. Então, quando a gente começou a mexer em estratégia, a gente era a força humana terceirizada de agências grandes que trabalhavam com estratégia para grandes clientes e a gente executava essas estratégias. Daí a gente foi aprendendo e ganhando novos skills, a gente foi aprendendo a fazer outras coisas. E com o tempo a gente começou a trabalhar com cliente direto. O nosso primeiro grande cliente direto que a gente ganhou em concorrência foi a IBM. A IBM está com a gente há 15 anos já. Olha só. Mas foi o nosso primeiro grande cliente, que foi a grande virada da empresa, onde a gente de fato começou a ganhar dinheiro, a entender como é que fazia negócio, a entender a empresa como um negócio, e não só como uma possibilidade de ganhar Sim. uma graninha. De transformar a empresa em empresa mesmo. Então, começou a partir daí faz 15 anos. Mas a empresa existe como Uau. CNPJ já faz 22. Em tempos onde, quando a gente fala de dados do Sebrae, as empresas duram no máximo um ano e meio, quando a gente fala de Exato. 22 anos, a empresa deu certo. E agora, em tempos de pandemia, onde a gente está tendo que reinventar um monte de coisas e já 650 mil empresas já pediram falência em 60 Ó. dias, os números são bem assustadores e a E gente como tem é que tá? conseguido. Então, isso Pode que eu ia perguntar. perguntar, você tá, até eu tenho acompanhado que você está com a agenda cheia, né? E Tô. não tem, são todos eventos online, ou não é só de eventos, vocês também fazem o que? Montam as estratégias, as empresas estão olhando para o futuro, como é que vocês estão conseguindo trabalhar nessa pandemia? Porque tem muita gente que está preocupada com o hoje, né? Mas acho que empresas que prestam serviços talvez são as que têm mais sofrido, né? Então, qual que foi a estratégia de vocês? Outro dia eu dei uma entrevista para a Folha, a jornalista me perguntou isso, ela falou, você como CEO de uma empresa de comunicação e principalmente de eventos, como é que ficou quando chegou a pandemia? Eu falei, nos primeiros dias eu sentei e chorei, porque era o que tínhamos para aquele momento, né? Porque eu falei, bom, como é que a gente faz para poder fazer as coisas acontecerem e mudar o negócio inteiro? E no meu caso, a pandemia chegou, eu estava em Londres, estava na Inglaterra com meu marido, a gente foi para lá para escolher casa, cidade, escola, porque a gente ia mudar em julho. E daí, lá na volta do carnaval, eu comecei a ver todo mundo de máscara. Eu falei, gente, acho que esse negócio é um pouco mais sério do que a gente imaginava. Porque lá na Inglaterra, a gente tinha 6 casos dentro de um hospital fechado, assim. Não tinha nenhum caso no Brasil, não tinha nada na América Latina. Estava Então, bem no começo. a gente não tinha noção do tamanho da pandemia. Estava muito no começo, né? Então, a gente foi para lá seguindo os planos que nós tínhamos. Assim, vamos viver na Europa. Gente, live com Ah, bicho não tem jeito. Essa foi a tem que Maia. mostrar, a É. Maia, né? Daqui a pouco eu mostro, Maia.
A dona tá aqui atrás, ó, vou mostrar a dona para vocês. A dona tá aqui neste momento, ali Gente, sentadinha. olha isso, que princesa. Essa é a Donatella. Linda. A Maia deu uma latidinha, daqui a pouco eu trago ela para cá. Live não tem jeito, né? Os bichos participam. Não, Não com tem o que fazer. certeza. Daí no começo, quando a gente chegou, a gente falou, bom, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, mas eu ainda não tinha noção do que era. Daí a gente estava no começo de ano pra gente, o primeiro trimestre do ano, é sempre muito corrido porque a gente tem muita concorrência para entregar. Então a gente tinha ganho algumas concorrências muito grandes que davam um fôlego pra gente poder dizer, beleza, agora é a hora, posso ir morar na Europa por um tempo, poder descansar minha cabeça por um tempo, trabalhar de lá. Então a ideia era vir uma vez por mês pro Brasil, mas era possível, Sim, todas essas coisas. E de repente, sim, passou a primeira semana, a gente vai ouvindo notícias de que as coisas estão se complicando, daí a gente vê o primeiro caso no Brasil, que daqui a pouco já são 5, 10. Eu falei, ixi, pera. Daí começou o momento pandêmico nas mídias, né? Assim, sim, os jornais começou assim, acaba a programação da manhã e a gente só vai falar de Covid. Eu falei, ih, pera, o negócio é mais grave exato. do que a gente imagina. E daí a gente, pera só um segundinho também, mãe. Minha mãe tá aqui, ela não tá ouvindo, mas ela tá falando. Minha mãe se acidentou essa semana e tá na minha casa, gente. Depois de Oh. 70 dias trancada em casa, ela tá aqui Mas ela comigo tá agora esses bem? dias. Graças a Deus, graças a Deus. Daí a gente, no começo, começou a entender como é que nós vamos fazer para poder atender, como é que a gente vai continuar sobrevivendo. Esse era o primeiro passo. Como é que a gente sobrevive? A primeira coisa a fazer era garantir que todos estivessem em segurança. Então, primeiro foi fechar o escritório, Uhum. ajustar as coisas de internet para todo mundo ir trabalhar de casa. A gente já tinha um esquema de home office que acontecia, então a gente só intensificou essa coisa do home office. Todo mundo já trabalhava com notebook, então foi todo mundo para casa. Então essa era a primeira Sim, coisa, garantir a segurança de todos os colaboradores. Segunda coisa como é que a gente olha e vê, bom, quanto a gente tem? Vamos olhar fluxo de caixa, quanto tempo a empresa consegue sobreviver sem nenhuma entrada, para a gente poder ver o que, que a gente vai fazer. Teremos que fazer demissões, não teremos que fazer demissões, como é que a gente vai lidar com isso? Então, foi um outro momento. Daí para tudo, depois que eu já tinha parado de chorar, porque eu primeiro só chorei, depois que eu parei de chorar, eu fui olhar estrategicamente como dona da empresa e ver o que eu podia claro. fazer. Daí a gente começou a fazer conta e entender, bom, tá bom, a gente consegue viver quanto tempo sem dinheiro? Depois disso, a gente parou e olhou e falou: bom, tá, já entendemos o que é possível. Então, agora o que, que a gente faz para a gente poder ter uma nova receita, visto que 75, 85, 80% dos nossos negócios eram eventos. E eventos são presenciais, as pessoas estão todas reunidas em algum lugar. Sim, Ou fazendo stand, ou em lançamento de produto, ou evento de relacionamento, assim, são pessoas juntas, aglomeradas. E daí as concorrências que a gente tinha acabado de ganhar começaram a chegar os avisos de que os eventos estavam sendo cancelados. No primeiro momento, ninguém sabia nada. Então, até os clientes estavam adiando no primeiro momento, né? A gente sim. está adiando, a gente vai passar para maio. Quem estava chutando muito longe estava chutando junho, né? No primeiro momento. Não, em junho a gente faz. Imagina, Daí a é gente começou a agora. entender que tipo, assim. Mas eu falei isso outro dia, eu falei, gente, se na primeira semana tivessem dito pra gente que a gente ia ficar 4 meses em casa, a gente teria ficado louco lá. Mas a gente não Sim. ficou, porque a gente achava que era sempre uma semana, 15 dias, 20 dias. E daí foi Bom, daí eu prorrogando. dividi a empresa, e foi prorrogando, eu dividi a empresa em novos núcleos. Um núcleo continuou falando com o cliente, um outro núcleo foi desenhar novos produtos. O que, que a gente podia fazer para a gente poder trabalhar com os clientes, porque o meu raciocínio era: a gente só trabalha com grandes marcas globais. Nenhuma marca vai ficar parada sem conversar com um cliente durante um ano, 6 meses, 5 meses, 4 meses. Ninguém vai ficar parado. Todo mundo vai ter que conversar com o seu cliente final de alguma forma. Sim, Daí o nosso raciocínio foi: ao invés da gente continuar sendo executor, a gente agora vai ter que ser estrategista. A gente vai ter que parar, olhar, ver como é que a gente vai olhar para o nosso cliente e dizer uhum. para ele o que, que ele tem que fazer. Porque a gente não estava Boa. conseguindo. O cliente não sabia o que fazer e a gente também Uhum. não. Então, esse foi um segundo momento. O que, que a gente vai propor para o cliente para que ele continue existindo? Para que ele também passe pelo período da pandemia com a marca ativa, que ele não perca a market share, Excelente. que ele continue ganhando clientes, que ele continue vendendo. A gente tem a sorte de trabalhar com alguns núcleos e com alguns segmentos que não perderam mercado. Então, a gente atende agro. A agro Tá. continua trabalhando e continua sustentando o PIB. Então, agro, a gente continua trabalhando É e pop. desenvolvendo estratégia.
tecnologia, a gente trabalha com um monte de empresas de tecnologia. Então, as empresas de tecnologia também não podem parar. Então, elas também Exatamente. continuaram e a gente continuou dizendo para eles, Ah, bom, que vamos por bom. aqui. A gente foi traçando novas rotas. E daí a gente desenhou um novo portfólio de produtos, um novo portfólio de serviços e colocamos no mercado. Então, 30 dias depois que a gente voltou para casa, a gente já estava com a empresa inteirinha pronta, com os novos Ah, que produtos, novos legal. serviços, todos desenhados, com o site novo no ar, com portfólio novo de produtos, para o cliente poder escolher o que ele podia fazer e a gente já trabalhando. Daí, Se 30 dias depois, a gente reinventou, já né? estava. Legal. Completamente. Então, a gente hoje diz que já não faz mais diferença voltar para o presencial ou não, Sim. porque a gente criou experiências para os clientes que são híbridas, né? Ele pode usar a experiência de ter, receber alguma Digital. coisa em casa, ele pode ter a experiência digital, a gente consegue clusterizar. Então, o cliente que compra mais tem uma experiência diferente do cliente que compra menos. Então, a gente hoje tem uma camisa nova que é do B2C, que a gente não tinha. Antes a gente trabalhava Entendi. para um cliente e hoje a gente trabalha para o cliente do nosso cliente. A gente Legal. está indo na frente deles, porque eles também estão perdidos, redesenhando estratégia. Sim, Enquanto isso, a gente está se preparando para poder entregar e dizer para ele por onde ele tem que ir. E mantendo um excelente. relacionamento muito próximo, né? Porque o jeito de continuar existindo no mundo hoje é se relacionando com as possibilidades que a gente tem hoje. Com certeza. Então, com a live, com, sei lá, 1 milhão de possibilidades webs que a gente tem hoje, fora a experiência do que você tem em casa. Então, a gente foi migrando e trazendo novas soluções para a gente poder continuar Que existindo. ótimo. Então, estamos num momento que, beleza, se tiver que ir até o ano que vem, a gente espera realmente que não, porque dói o coração, né? Ver tudo que a gente Sim. vem pensando e a gente desenhou durante tantos anos guardado. Eu acho que quando terminar tudo, nós temos duas grandes empresas prontas para funcionar. Uma que já sabia fazer evento presencial e uma nova que sabe fazer evento Ah, digital. que legal. Isso, Então, é isso uma que eu acho super que é oportunidade. exato, é oportunidade numa crise, quer dizer, mas muito mais visando também ajudar a quem precisa, né? Sobreviver no negócio, não só vocês, mas os clientes e os clientes dos clientes, E os né? fornecedores também, né? Eu acho que Sim, essa é outra coisa. exatamente. Dentro do grupo das 4 empresas, a gente tem uma empresa que é MCM Lado B, que era um sonho, que era mais do que o nosso propósito de existência da MCM, de trabalhar com diversidade, sustentabilidade, com inclusão. Então, nós somos parceiros de fora do Fórum LGBTI+, da WeConnect International, somos certificados de empresas só de mulheres, de empoderamento feminino, do Integrare, que trabalha no recorte de negros, indígenas e deficientes físicos. Então, para a gente era um propósito de marca, Sim, e a gente acabou transformando num selo que é uma empresa, que é a MCM Lado B. Nesse momento, a gente tinha que trazer esse propósito para fora e dizer, peraí, como é que a gente dá a mão para os nossos fornecedores, para eles também não entrarem na estatística das 650 mil empresas que fecharem em 60 dias? Alguns a gente não consegue mesmo fazer com todos, porque boa parte dos nossos serviços também mudaram, mas a gente tem como propósito, vamos dar as mãos e vamos que encontrar legal. juntos soluções. Então, a gente também trouxe para os nossos fornecedores, para a nossa área de compras, o desafio de descobrir quem é que poderia, desses núcleos de minorias no Brasil, como é que a gente podia fazer essas empresas também trabalharem e passarem pela crise. Muito bom, Mo. E sobre esse ponto que você está falando dos propósitos, né? Que você fala que é diversidade, empoderamento, e até você fala também muito do uso da voz, né? Por que esses temas? O que te fez trazê-los exatamente? O que faz você trabalhar com eles? A voz é o maior instrumento que todo ser humano tem dentro de si próprio. E a voz fala da sua característica, da sua personalidade. Quem você é está impresso na voz que você usa. E eu sempre brinco nas minhas palestras, que não é uma brincadeira, mas é verdade, é que você tem no mínimo 16 vozes diferentes dentro de você mesmo. E você pode escolher qual delas você vai pôr no ar, no dia que você quer. Então, eu posso cantar a mesma música de muitas maneiras diferentes. E isso também se reflete nos comportamentos das pessoas no dia a dia, naquilo que eu sou todo dia, naquilo que eu faço todo dia, como eu estou todos os dias, como eu me mostro. Porque a voz tem essa característica de eu me expor, de eu me mostrar. Exato. Então, que voz é essa que eu quero que as pessoas escutem nesse dia? Que voz é essa que eu quero dar vazão para que o mundo possa escutar? Que transformações eu posso fazer através da voz que eu tenho e da voz que eu deixo as pessoas ouvirem? Então, para mim, a voz tem muito mais do que o simples cantar e do simples falar, mas de imprimir a personalidade de quem eu sou e de como é que eu
contamino no bom sentido, porque a gente Sim. está falando de contaminação, né, de vírus, e as pessoas têm medo da contaminação, mas a contaminação boa, de como é que eu Sim. ajudo e estimulo através da minha voz. Então, nas palestras que eu dou, Sim. todas as minhas palestras são com música, eu tenho sempre uma banda comigo no palco. E é outra coisa diferente, porque as pessoas É participam diferente, né? cantando. A experiência. É. Então as pessoas participam cantando comigo nas palestras. Ah, que Todas legal. elas têm essa coisa de você estimular aquilo que você tem de melhor, de você dar voz e vez a melhor voz que você tem, aquela que você consegue imprimir naquele dia. E não significa que a gente não tenha dias de vozes ruins, não significa que a gente não tenha dias que a voz está calada, que a gente está rouca, que a gente está muda. Sim. Mas tem dias que a gente pode contagiar, a gente pode estimular e fazer as pessoas terem dias melhores e pode ajudar criativamente as pessoas a estimular a sua voz e para que você ganhe outras vozes. Sim. Então, acho que é isso que é um pouco do que eu tento. Mas como que você começou com as palestras? Porque teve um bichinho aí que te mordeu e falou, olha, isso aqui é legal. Você dá palestra há quanto tempo? Vamos pensar, né? Palestra estruturada que tenha um site no ar com a palestra pronta. A Rafa está aqui, que escreve comigo todas as palestras, está aqui, querido. Com todas as coisas, com apresentação, tarará, eu acho que a gente está falando de uns 3, 4 anos. Mas eu já comecei a fazer isso já faz uns 8. Só que eu não tinha tanta estrutura quanto eu tenho hoje. Hoje tem um material de venda, tem um site no ar, tem um monte de palestras dadas, tem um monte de vídeo pronto, então tem um monte de outras coisas. Mas na minha cabeça era o seguinte, eu precisava juntar as duas coisas. Eu tenho o lado musical que nasceu comigo, que você sou tem eu. Um nome, outro nome que você usa, né? Tenho, né? Agora eu tô tentando juntar tudo de novo, mas meu nome de cantora é Mônica Zarité. Porque a cantora não misturava com a CEO, Sim. né? Então a cantora só cantava. Então eu ia para fora do Brasil de vez em quando, que fazia shows com o marido, e a cantora cantava e a Mônica Ximenes trabalhava dentro da empresa, dentro do escritório, fazendo eventos, montando estratégia de comunicação e tal. A palestra é juntar esses dois mundos. Então faz 22 anos que eu trabalho com comunicação. Então acho que alguma coisa eu aprendi de comunicação. Eu faço isso com os clientes há muito tempo. Então, a ideia da palestra é juntar dois mundos e duas Mônicas que coexistem dentro de mim. A Mônica que sabe cantar, a Mônica que sabe falar e estimular as pessoas e ajudar, e cutucar, né, as pessoas. E a Mônica que sabe trabalhar a comunicação. Então, que usa isso no palco como ferramental para que as pessoas despertem o melhor do que elas são. Legal. Então, a ideia da palestra era juntar essas duas Mônicas. Só que daí a gente resolveu falar de temas que fazem parte de quem eu sou. E por isso que eu fui falar de diversidade, por isso que eu fui falar de inclusão, por isso que eu fui falar de empoderamento feminino. Então, tem uma palestra que chama Feminino da Voz, que é uma palestra para as mulheres entenderem o cenário do que aconteceu. Como é que a gente saiu de Chiquinha Gonzaga, que foi a primeira maestrina brasileira, pianista, que não podia tocar. Acho que caiu aqui, bem na hora que ela ia falar de um negócio super legal aqui. Vamos esperar ela voltar. Acho que ela está conectando. Eu nem sei que horas são, gente. Você caiu. Voltei. Falei bem na hora H, assim, para dar um Eu caí. É o que acontece no mundo das lives. Ainda mais esse horário de sexta-feira, né? Que tem o crowd. Competindo com outras 1000 lives. 1 milhão delas. Nessa palestra a gente conta esse pano de fundo. Vamos de Chiquinha Gonzaga e a gente chega em Beyoncé, né? Então, contando a história do empoderamento feminino, da história das mulheres, através da história musical das mulheres. Então, como é que a gente saiu paralelo enorme, né? Enorme, você falar porque daí a gente Gonzaga, Beyoncé. A gente passa pela Madonna, que canta Like a Virgin desde 1970 e alguma coisa, 1980 e alguma coisa. A gente não fala muito a data para a gente não parecer idosa. Mas contando a história dessas mulheres através do panorama musical. Então, eu canto Marina, canto Grávida, canto uma música que chama Feminino. Então, assim, como é que a gente sai... como é que a gente queimou sutiã, como é que a gente virou CEO,
como é que a gente conseguiu alcançar os postos de liderança que a gente tem hoje, num panorama onde a gente não podia nem votar, né? Então, quando a gente pensa, quando a gente volta lá para Chiquinha Gonzaga, a gente está falando do panorama da mulher que não tinha vez, voz, não Você estava votava, falando que ela não podia tocar, né? Ela fazia não podia, tudo tudo de escondido. forma rebelde, né? Porque não podia. E a gente chegou numa Beyoncé que hoje canta que ela compra os próprios diamantes, ela paga as contas que ela quer, Não, ela ela faz escolhe. um álbum inteiro sobre a traição do marido e tudo bem, não é? Entendeu? Né? Então, como é que a gente saiu daqui e chegou aqui? Então, e como é que a gente transporta isso para o nosso dia a dia? Então, quando eu falo desse empoderamento nas empresas e ajudo as mulheres a entender que lugar que nós temos hoje, é lutar pelo mais básico, é ser ouvida. Né? Então, Sim, a gente volta para a voz. básico. Né? Então, tem um dos vídeos que a gente mostra na apresentação, na palestra, que mostra lá, quando mostra o parlamento inglês, todos aqueles homens, duas mulheres, então vai sumindo todo mundo e ficam duas mulheres. Quando a gente Uhum. mostra, o governo brasileiro mostra a rede dos ministros, some todo mundo, fica uma. Então, isso acontece, não é privilégio nosso, no mundo STF, inteiro. No tudo. STF, a gente não tem ainda, a voz da mulher ainda não consegue ser ouvida. Então, como é que a gente faz? Eu brinco, eu uso a palavra muito patrocínio. Como é que a gente patrocina a voz dessas mulheres para que elas consigam entender que elas têm espaço e que elas podem ser ouvidas e que respeito a essa voz que ela tem vem sendo construído por mulheres muito fortes no decorrer dos anos que nos trouxeram até onde a gente está hoje. E que hoje a nossa missão é Exatamente. dar espaço para que as próximas mulheres cheguem e não precisem passar por aquilo que a gente passou e que a gente continua passando. Mulheres Só como a que eu Luísa, faço né? mulheres como a Luísa, que estão chegando aí para a próxima Exatamente. geração para poder transformar o mundo. Né? Então, que voz é essa que a gente precisa ter? Eu acho que é por aí, acho que é disso que eu consigo E ainda, me abastecer. e ainda falando dessas conquistas, né? Você ganhou, eu vou ler aqui porque são 2 prêmios, não é isso? Sim, Então, é um que é a primeira mulher da América Latina com o prêmio We Connect International Women's Business Enterprise e primeira brasileira vencedora do prêmio International Women's Entrepreneurial Challenge. E você chegou aí para a Índia receber esse prêmio, não foi? Conta para mim. sim. Eu adoro acho o máximo. Assim, quando eu vi que você ganhou esses prêmios, eu falei, nossa, isso eu fico muito feliz por ver uma mulher assim brasileira sendo representada assim dessa forma, É muito louco ou nos porque representando, né? isso, a gente nunca sonha com isso, porque a gente Não, tem uma autodepreciação que nós fomos educadas a não nos autoconfiança. vangloriarmos, e a gente não pode ter orgulho daquilo que a gente faz nunca, porque é feio, né? Uhum. Então, a gente não foi, eu pelo menos não fui educada para poder querer e sonhar com prêmio, porque afinal de contas eu fazia só o que eu tinha que fazer, né? Então não tinha essa coisa de você receber um prêmio por alguma coisa, não existia isso, pelo menos na minha mente não existia. Os prêmios vieram meio sem eu saber como é que apareceram. Eles, assim, eu me tornei certificada da WeConnect International, é uma associação de mulheres empreendedoras, são quase 10 mil mulheres no mundo inteiro, empreendedoras, de diversos tamanhos de negócios. E elas têm uma premiação que acontece todo ano. Todo ano elas premiam as empresas patrocinadoras que são multinacionais, e daí a gente está falando da Procter Gamble, da Microsoft, do Google, da IBM e tantas outras grandes empresas que são patrocinadoras desse programa, que visa juntar os compradores dessas empresas com as mulheres empreendedoras e fazer match entre essas duas coisas. Eu sou certificada pela WeConnect e um dia recebi um e-mail dizendo, olha, vai ter um prêmio da WeConnect International lá em Ah, Washington, e você tem que substituir, não, você tem que, como é que você fala do application? Esqueci o nome disso. Você tem que aplicar um, aplicar. um case da sua empresa para que você possa concorrer a este prêmio. E nesse case, a gente conta um pouco da história da empresa, da minha história como empreendedora, do que a gente faz, as coisas que a gente faz no Brasil. E daí eu fui para a fase final e eu falei, gente, peraí, não tô nem acreditando, né? E daí, Uau. por mais susto ainda, eu recebi um e-mail dizendo que eu ganhei o prêmio.
E eu ganhei o Que prêmio ano legal. passado, num ano que elas, como ela fazia 10 anos da We Connect International, elas decidiram premiar uma única mulher do mundo como empresária e uma única empresa, porque geralmente eles premiam várias empresas e várias mulheres empreendedoras, são mais de Uhum. 10 todos os anos. No ano passado, como eram 10 anos da We Connect International, eles resolveram escolher uma única empresária e uma única empresa. Quem ia Uau. entregar o prêmio era o cônsul da ONU, o prêmio foi em Washington. Então, assim, quando veio, que era eu tomei um susto, que eu falei, calma, tem alguma coisa Ah, errada, sabe? Aquele você olha e fala, não, erraram, não pode ser. é o Daí eu Oscar tá mandei um errado. e-mail, cachorros de novo. Tá Maia bravo. Dona. A Maia Dona aqui. Tá ótimo, gente, peraí. Só um minuto que já vai passar. O marido chegou aqui me ajudar, muito obrigada. Quando eu li, eu respondi o e-mail e falei, pera, tem alguma coisa errada. Daí eles falaram, não, a gente tá muito feliz porque o seu case foi incrível, a gente viu que todas as coisas que Que vocês fazem de legal. sustentabilidade, ficamos apaixonados pela história da MCM e a gente tá muito feliz e você vai vir pra Washington. Eu falei, gente, eu vou mesmo. Vou pra Washington. Então foi aquela coisa assim, nossa, sou. Acontece, né? Acontece. E daí depois, elas fuçando na minha vida também descobriram que eu era cantora, e daí pediram para eu cantar no prêmio. Uau. Então foi incrível, porque Uau. daí fui eu e o meu marido, e daí teve todo o discurso, né, dos 10 anos lá do WeConnect, o meu discurso de agradecimento longo, longuíssimo, 7 minutos falando inglês, eu quase morrendo do coração com aquele tanto de gente. Uma plateia pouco VIP, eram só os presidentes das maiores multinacionais do Nossa. mundo, com o conselheiro da ONU, e depois eu ainda cantei em português e em inglês. Cantei duas músicas do Ivan Incrível. Lins em inglês, a primeira música e a segunda música em português. Então foi muito incrível. Esse foi em abril do ano passado, em Washington. Por conta de ter recebido este prêmio, como primeira mulher da América Latina a receber este prêmio, eu fui indicada para um outro prêmio de uma outra associação chamada IWEC, que é a International Women Entrepreneur Challenge Foundation, que é uma associação de Nova York, mas a convenção delas é cada ano num lugar. E o ano passado era em Nova Delhi, na Índia. Qual não foi a minha surpresa? É que eu também ganhei. Sim. E daí, assim, gente, os cachorros estão ótimos para a live hoje. Estão ótimos. Espera aí, vamos dar um biscoito. Vamos à participação. Os cachorros estão ótimos aqui. Marido chamando para ver se a gente para. Daí eu fui parar em Nova Delhi, na Índia, porque o prêmio era lá. Eu tinha que ir para a conferência para poder receber o prêmio. Daí foi a coisa mais maluca do mundo, porque eu nunca imaginei, assim, não estava nos meus planos ir para a Índia e ver a realidade daquelas mulheres na Índia. Eu tenho a sensação de que eu fiz 2 viagens. Uma foi, eu viajei 12 dias passeando pela Índia, porque já que eu ia para tão longe, vamos passear. Uma grande Aproveita, amiga, super amiga, que é a Daniela do Lago, que é palestrante, foi comigo e nós viajamos 12 dias e depois eu fiquei em Nova Delhi para o prêmio. São 2 realidades tão distintas que não parece que eu estava no mesmo lugar, porque a primeira parte da viagem do turismo era ver a Índia como a Índia é. Uma Índia pobre, de gente com um sorriso farto, mas onde a mulher não existe. Era essa a sensação que eu tinha. A mulher não existe lá naquele cenário. E de repente eu vou para uma convenção onde tem mulheres super poderosas, né? Mulheres com escritórios em mais de 40 países, faturando bilhões de dólares. Então eu falei, como pode, né? Uma coisa tão diferente da outra na mesma viagem. E por um lado eu me senti assim, falei, gente, existem mulheres para a gente poder se espelhar e para a gente colocar como meta na vida. Eu quero ser que nem ela um dia. Porque mulheres que saíram da linha da pobreza, que não tiveram acesso a um monte de coisas das que a gente teve e que hoje são poderosíssimas, assim, empresas gigantescas faturando bilhões, dando milhões de empregos. Então eu voltei de lá com um mix de sentimentos muito grande, de que assim, como é que a gente vê essas mulheres que não têm vez, não têm voz, não existem, e essas mulheres que conseguiram passar pelo processo de não ter vez, não ter voz, se tornarem o que se tornaram. E virarem um norte para a gente poder saber e ter para onde olhar. Porque às vezes o que falta é referência, né? A gente não sabe que é possível porque ninguém fez. Daí quando a gente vê que é possível, a gente fala, então tá, eu tenho um caminho para seguir, eu sei, eu tenho para onde olhar e o que fazer.
E você também acaba sendo referência para outras mulheres, por exemplo. Eu imagino uma mulher agora, ou uma Mônica de 22 anos atrás, que quer começar a empreender num país em que empreender não é fácil. Não. O que você diria para uma jovem que quer realizar o seu sonho, esse sonho, se ela, de repente, tem alguém aqui ouvindo você falar, nossa, ela ganhou esses prêmios, eu também quero. Então, como é que faz, né? Lógico que não tem uma fórmula mágica, mas você com certeza tem alguns ingredientes aí que você usou. Eu acho assim, Muito eu acho trabalho, que né? muito trabalho, primeira coisa. Em tempo de pandemia, então a gente trabalha feito uma retardada. Eu acho que não tem fórmula mágica, mas o empreendedorismo é a única coisa que vai salvar o mundo do que ele é hoje, do que ele está hoje. Porque não vão mais existir os empregos que existiam. As empresas vão trabalhar com quadros extremamente reduzidos na volta da pandemia, quando as pessoas voltarem a viver, não vai ser mais do mesmo jeito, a gente vai ter outras estruturas. O empreendedorismo vai salvar. Vai salvar o mundo, vai salvar os empregos. Me dá um segundinho de novo. Cachorros. Fica tranquila filho. Que a gente está te ouvindo bem. Então tá bom. É porque daí o filho chama o cachorro e o cachorro tá aqui. Tá tudo Dá super para te fácil. ouvir super bem. Então tá bom, seguindo. Léo passando, vocês viram o Léo passando. tentando pegar a dona para poder ver se a dona vai dar uma volta. Eu tenho medo de dizer que a gente tem que empreender num momento como esse, porque é o momento mais difícil da história para qualquer empreendedor. É um desafio absurdo você ter que lidar com o que a gente está lidando, com a falta de faturamento, com a falta de perspectiva, com o medo constante, todo dia, toda hora. Ter que lidar com um número menor de pessoas, ter que demitir pessoas, isso vai destruindo a gente por dentro. Mas o único jeito de salvar o mundo nesse momento é através do empreendedorismo. Porque as empresas não terão mais como admitir o número de pessoas que a gente tinha antes. Não. Então as pessoas vão ter que se reinventar e a reinvenção do mundo virá através dos empreendedores. E as mulheres têm uma resiliência e uma capacidade de pensar fora da caixa e uma capacidade de serem generosas que poucas pessoas têm. Porque a mulher gesta, a mulher está preocupada em alimentar. No cuidar, nutrir, né? Isso. E daí, quando a gente fala do empreendedorismo feminino, nesse novo cenário, tem um mar de desafios, mas tem um mar de oportunidades, porque nós vamos imprimir aos nossos negócios a generosidade que nós temos por sermos mulheres. E isso vem para o negócio e isso vai salvar o mundo da pandemia. Porque a gente vai encontrar um novo jeito de viver, a gente vai encontrar um novo jeito de fazer negócio, a gente vai descobrir novos mercados, a gente vai descobrir um novo jeito de vender, a gente vai descobrir um novo jeito de ser solidário. Então, eu acho que é o melhor momento para a gente falar de empreendedorismo feminino. Que legal. Por mais que seja o mais difícil da história, é o melhor momento da história para a gente poder pensar no desafio de ser mulher empreendedora na humanidade. E não perder as esperanças, né? Não dá, né? Porque se a gente perder a esperança, a gente não levanta da cama. Então, e falando nisso, em reinvenção, ressignificar, você não precisa falar sobre eles, mas você passou por uns desafios importantes, né? Nos últimos 2 anos, que talvez assim, num passado recente. E você mesma, numa conversa que a gente teve, falou que isso fez com que você repensasse algumas coisas, né? Acho que principalmente esse é o ponto que está falando agora, do nosso papel como workaholic louca, ou também você estava falando em mudar para outro país. Quer dizer, o que foi que esses desafios significaram para você nessa... Chegando hoje, falando assim, eu vou mudar tais coisas, eu estava muito rápido, agora eu quero ir mais devagar, ou não existe devagar na sua vida, como é que é? Eu já estive mais devagar do que eu estou agora. Agora a gente não tem muita chance. Eu diria que nesse período da pandemia, ou a gente arregaça as mangas e faz, ou a gente faz. Agora a gente não tem outra opção. Mas eu já estive no momento, o ano passado, onde eu podia olhar, até o começo desse ano, até 2 meses atrás, onde eu podia olhar e dizer, beleza, já dá para acalmar um pouco. O que mudou radicalmente a minha vida
Foi um câncer, eu tive um câncer. E a partir dele, você começa a olhar para tudo com outro olhar, né? Porque você vê que a sua vida é finita. Quando eu perdi meu pai, foi a primeira vez que eu lidei com o fato de que a morte é de verdade, né? Porque até então morriam pessoas, mas não era ninguém que era parte do seu corpo. Na morte do meu pai, eu senti que uma parte do meu corpo foi embora. E um ano depois, uma parte do meu corpo foi embora. O câncer veio e tirou de verdade uma parte do meu corpo. E daí a finitude da vida fez todo sentido. E daí você começa a colocar novos pontos de interrogação para entender para que isso, por que isso, por que desse jeito, existe um outro jeito, existe uma outra saída. E desde então, já faz tempo, isso já faz 12 anos que eu tive câncer. Desde então, eu venho tentando, muita terapia, mas venho tentando me reinventar e descobrir que outra Mônica eu posso ser. E eu acho que eu evoluí muita coisa. Eu acho que a melhor delas é ter menos medo. Eu acho que quando você enxerga um panorama com finitude, você tem menos medos. Então, isso para mim foi um processo. Mas o ano passado, eu tive que de novo voltar para o centro cirúrgico. E daí foram 11 horas de cirurgia para retirada de um monte de órgãos. No meio de 2 prêmios, né? Assim, Exato. eu fui para Washington em abril, eu operei em julho, e a minha outra viagem foi em novembro, quando eu fui para a Índia. Meu Deus. Então, passar por esse processo, eu achei que assim, tipo, 15 dias depois eu estaria de volta, porque eu tô acostumada a viver um ritmo muito acelerado. Mas eu levei 42 dias para sair de casa, depois de julho do ano passado. Não foi tão rápido quanto eu imaginava, foi muito mais sofrido do que eu imaginava, eu senti muito mais dor emocional, dor física, tive que tirar os ovários, então eu entrei na menopausa sem estar na menopausa. Então, para uma mulher é um processo muito complexo esse de você tirar Você tem os que trabalhar ovários, tudo internamente. tudo. E sem poder fazer reposição, porque eu não posso repor hormônio por conta do câncer. Então, você tem que redescobrir que mulher é essa que ficou. Uau. Né? Então pensa, eu não tenho útero, não tenho ovário, não tenho as mamas, assim, sabe? Foram tirando todos os estereótipos do feminino, foram sendo tirados de mim. Então, como é que você ressignifica o ser mulher no meio disso tudo? No meio da falta. Porque É uma eu não jornada tenho. nova. É uma jornada nova, mas de muito aprendizado. E eu ainda estou passando por ela, então ainda não tenho. Eu sempre digo para todo mundo, eu não tenho boas respostas, mas eu tenho sempre novas perguntas, para sempre. A vida é assim, não é? E agora a gente está num outro momento com novas perguntas, né? E nesse momento é o mundo inteiro com novas perguntas, porque antes a gente tinha aquela coisa do patinho feio que só no Brasil, que a gente sofria, que no Brasil o imposto é ruim, porque no Brasil ser empreendedor é difícil, porque no Brasil é... Não, agora é o mundo inteiro passando pela crise, né? Então a síndrome do patinho feio não cabe nesse momento, porque não, e as todo mazelas mundo... aparecem em todo lugar, não é? Para todos. Né? Então, a hora da reinvenção, do fazer de novo, e que será perene, porque a gente não vai mais encontrar aquele mundo que existia antes, então existe uma nova perenidade, um novo mundo existe, a gente tem novas perguntas a ser feitas para outras pessoas, de outras formas, mas a gente tem novas perguntas. E, sei lá, com o tempo talvez a gente tenha respostas, quem sabe? Nossa. O que você falou agora, eu vou ficar refletindo aqui, eu tenho até me perdi pergunta. Mas isso que você falou é o que eu falo, a gente não pode perder a esperança, né? E eu falo, quem está de fora pode pensar, né? Olha, quando eu ponho a apresentação, uma CEO, ela tem empresa dela, ela mora em São Paulo, ela ganhou 2 prêmios, mas você falando, a gente sabe que nada disso vem fácil, ou você não começou achando que você fosse chegar até aqui, e todos esses desafios só te fizeram você se transformar. Então você não vai chegar para a Mônica lá de 22 anos atrás e falar, é facinho. Não, né? Não é assim. Não. Tem glamour, porque ganhar prêmio é glamuroso, mas para chegar lá não é mas muito simples. É tão raro, né? Assim, por isso que eu falo que a gente nem espera por ele, porque a gente trabalha por outras razões, não é pelo prêmio. E quando ele vem, é bom.
mas não é por ele que a gente trabalha, não é por ele que a gente levanta todos os dias. Exatamente. Pelo Ele é o menos não é a mim. resultado da luta. É. Para mim, o que faz sentido já me perguntaram muitas vezes, por que que você continua nessa vida de empreendedorismo, de ser CEO e tal? A minha relação é com pessoas. Eu continuo empreendedora porque eu continuo acreditando que dar emprego para as pessoas dignifica o ser humano. A pessoa que volta para casa dizendo, olha, eu trabalhei hoje, eu consegui trazer de volta o pão para os meus filhos, isso dignifica o ser humano. Então, ser empreendedor e dar empregos é um dos maiores prazeres que eu posso ter. E por isso que eu falo que é tão difícil no momento que a gente tem que demitir, quando chega um momento como agora e a gente não tem como manter o mesmo quadro e o mesmo número de pessoas, me rasga por dentro, porque Sim, fere o meu claro. propósito. O meu É. propósito é conseguir ajudar as pessoas a ser o melhor que elas puderem ser, no tempo que elas puderem dentro da MCM, ou prepará-las para que elas estejam aptas para serem os melhores profissionais para o mercado. Agora, mudando de alhos para bugalhos, aqui falando da Mônica mulher, mas na vida pessoal, né? Como que você administra esses papéis de CEO, palestrante, ganhadora de prêmios, com mãe, esposa, dona de 2 cachorros, é uma pessoa 2. do dia a dia que está aí na luta, como todas nós, e provavelmente nessa pandemia também com menos ajuda, né? E também menos gente para ajudar nos dois lados. Como é que, mas no geral, né? Até talvez não nesse novo cenário, mas como você administra o seu papel de mãe? Porque eu sei que a maternidade para você é fundamental. Eu acho que talvez uma das primeiras coisas que você fala é eu sou mãe do Léo, né? Então, como é que você faz no dia a dia para você curtir esse crescimento dele, que já é um adolescente, né? Já é um adolescente. Acho que a vida é menos glamurosa para todo mundo do que a gente pensa. Depois que eu me casei com meu marido lindo e amado, Adair Júnior, que eu comecei a ver muito artista no seu dia a dia, a gente começa a ver que a vida é muito menos glamurosa do que todo mundo pensa. Então, quando as pessoas veem a Mônica Ximenes, a CEO, não sei o que, não existe. A Mônica Ximenes levanta cedo todo dia para poder ver se o Léo levantou, porque ele tem aula. Ele vai sozinho para a escola agora, mas a gente tem que levantar, tem que dar café da manhã. Se não dá tempo de dar café da manhã, a gente compra o todinho para ele poder começar a aula mais cedo. Tem que dar conta da casa, tem que dar conta do quintal, porque o cachorro faz xixi e cocô no quintal, graças a Deus, porque antes fazia dentro de casa, a dona Tela já aprendeu onde é o caminho do quintal. Todos os papéis são muito prazerosos e cansativos e onerosos para todo mundo. Mas é assim para todo mundo. Entendeu? Eu assisti outro dia o William Bonner dando uma entrevista para o Pedro Bial, que eu achei super interessante. Ele falando, bom, eu já estou em cativeiro, eu já estou no momento de pandemia, já faz 4 anos, porque desde que eu comecei a falar de política seriamente, me posicionar, eu comecei a ser agredido nas ruas. Então já faz 4 anos que eu não saio de casa. Eu falei, nossa, cara, que mundo louco. As pessoas são de carne e osso e a gente não sabe. Não tem glamour. É muito legal ganhar prêmio, mas ele aconteceu, no meu caso, 2 vezes e foram 2 noites, certo? Uma noite em Washington mágica, que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida, porque existia magia naquele lugar. E uma noite em Nova Delhi, na Índia, que também tinha muita magia. Mas no normal, tem muita reunião, tem muita planilha para fechar, tem muita negociação com o banco, muita reunião com o funcionário, muita negociação dentro de casa. Tem esses papéis todos, são extremamente prazerosos e extremamente cansativos. Então não existe ônus sem bônus para nada nessa vida. E a gente faz escolhas. Então hoje eu escolho quais são as brigas que eu quero ter que entrar, acho que quais são as que não valem a pena. Também. E isso tem muito a ver com a escolha que a gente faz. Então, assim, o que eu quero, como eu me enxergo, o que tem valor para mim na vida, né? O meu valor não é o financeiro, ele é um retrato do esforço do meu trabalho. Mas o meu valor não está aí. Não adianta para mim eu ser, se um dia fosse, sei lá, me tornar uma milionária, se eu não tivesse tempo de passear com meu filho, passear com os cachorros,
cantar com meu marido, sentar para assistir um filme com ele, ler um livro e poder falar sobre esse assunto, conversar com as pessoas que trabalham comigo, essas coisas têm valor para mim. Então, acho que isso é muito diferente do retorno que a gente tem, mas o valor para mim está nas pessoas e nas relações que a gente cria. Pessoal. Tipo, tá aqui com você hoje. Assim, a gente tem. A Diana é um valor na minha vida, porque ela é minha melhor amiga desde sei lá quando, né? Sim, a gente conhece, acho que desde uns 8 anos, então a gente não precisa dizer quantos anos, mas são muitos. E através do meu relacionamento com ela de amor, ela se tornou minha irmã na vida, vieram outras pessoas que se tornam valor. Então, eu acho que isso para mim faz muito sentido. Com certeza. Vou emocionar aqui, né? Agora, falando do Algair, que também é um amor, e ele é um maestro. Amor enorme. Conta pra gente rapidinho aqui, como que é ser casada com um maestro? Assim, como é ser casada com um maestro? Ele é músico, né? E aí, vocês se conheceram na adolescência, acho que você comentou, né? Mas vocês casaram agora. E como é ser casada e apaixonada, continuar apaixonada? Quando a gente ama a pessoa certa é fácil continuar apaixonada, não é, Eli? Sim, não é difícil. Quando a gente... verdade. Então, tá aí Fabinho. Não dá trabalho. Não dá trabalho. Eu acho que o casamento é o nutrir. Mas estar apaixonado, a gente não precisa fazer esforço para que isso aconteça, né? Então, manter a relação boa e manter um casamento bem é o nutrir. É a gente olhar com cuidado, de vez em quando a gente discute, claro, não existe só... Não existe, né, gente? Vamos lembrar, a vida é de verdade. Então, a gente discute, a gente pensa diferente, mas a gente aprende a respeitar a diferença de pensamentos e integrar isso na nossa vida. Agora, ter música, ser casada com um maestro, com o maestro, é um privilégio desses que a gente olha e fala, Deus, muito obrigada, o senhor realmente gosta de mim. Porque eu tenho o melhor pianista, né? Eu tenho o melhor músico, eu não tenho um pianista, eu tenho o melhor pianista, o melhor músico, o melhor maestro que eu conheço. Comigo todos os dias, fazendo música comigo e vivendo a vida comigo. Então, ter o Algair na minha vida foi trazer a música de volta, que foi um negócio que veio se distanciando durante muito tempo. Que é como a gente falou no começo que você falou, que a música veio antes de você aprender a falar e você juntar isso com amor, né? Ela sumiu durante muito tempo, porque como a empresa foi crescendo, eu não tinha tempo para cantar. Então eu fui e vinha de outros projetos, de outras coisas, de outras relações na vida que não permitiam, não me davam espaço para poder liberar a cantora que existe em mim, a artista que também existe dentro de mim. Quando a gente se reencontrou, porque é isso, a gente se conhece desde os 15 anos, mas a gente se reencontrou agora. Agora também não, né? Já faz bastante tempo também. Mas quando a gente se reencontrou na vida, a música voltou para minha vida com outro gosto, com outro sabor, com outros ares, com outro jeito de ser, com mais leveza, com mais possibilidades. Essa junção da mulher empresária com a mulher cantora veio porque ele permitiu que essas mulheres acontecessem na vida dele e na minha também. Então, acho que... E também, acho que eu também contribuo em alguma coisa na vida dele. Com certeza. Ele tá aqui do meu lado, mas acho que sim, porque tem uma coisa do artista que também tem uma dificuldade na lida do dia a dia, do básico, de emitir nota fiscal, de fazer a planilha, sabe? Essas coisas que a gente está acostumado a fazer todo dia. Sim. Então, eu acho que a gente vai se complementando nesses aspectos. E educar o Léo juntos é um baita privilégio, porque ele é um pai incrível. Assim, ele é super zeloso na educação do Léo. Ele é cuidadoso com o que ele fala, o jeito com que ele fala. Então, eu sou muito privilegiada. E o Léo tem como esse parceiro, gosto pela arte, né? O Léo desenha extremamente bem. O Léo canta lindamente, mas é preguiçoso como todo adolescente. Não quer estudar nada. Não quer estudar piano, não quer estudar violão, não quer estudar... Não quer fazer... Ele quer que a magia aconteça sem esforço. Mas é normal, gente. Ele tem 12 anos. Então eu espero que daqui a pouco ele entenda que não funciona desse jeito. Né? O que a gente vem mostrando todos os dias para ele. Excelente. Vai acabar. Eu sei. Eu queria te agradecer, porque foi uma conversa maravilhosa. Falou coisas lindas. Eu me emocionei aqui. E eu sei que não vai ter musiquinha, mas... Pode ter! Pode? Pode!
Amor, Então pode vamos ter uma encerrar com uma musiquinha? musiquinha aí, vai tocando e aí derruba e tá tudo certo. E tudo bem, então vamos lá, peraí. Ok, ele veio pra cá, eu consegui. Então vamos para o outro lado da sala. Você tem que tirar o seu fone. Eu preciso tirar meu fone, amor? Senão eu não vou ouvir. Peraí, A que eu vou gente tirar te o fone. ouve. Eu sei que vou te amar. Pode ser? Eu sei que vou te amar? Pode. E o fone aqui? Como eu faço ele parar? Tem que... Vai cair a live já. Tem 5 minutinhos. 5 minutos. Gente, aqui é o marido. Pode ser? Vai. Você tá bom, então? Não, a gente precisa fazer toda azul do mar, que a gente fez outro dia. Eita. Foi assim. Aqui, esse Isso, vou começando já, vai. É aqui? Um pra cima. Gente, a gente não escolheu a música. Foi assim como ver o mar a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, mera distração, e já era momento de se gostar. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir. Eu fiz o que me prendeu dentro do seu olhar. Quando eu mergulhei fundo nesse olhar, fui dono do mar azul, de todo azul do mar. Daria pra pintar todo azul do céu, como pra encher o universo da vida que eu quis pra mim. Tudo que eu fiz foi me confessar, escravo do seu amor, livre para amar. Quando eu mergulhei fundo nesse olhar, fui dono do mar azul, todo azul do mar. Foi assim como ver o mar. Daria pra pintar todo azul do mar. Onda azul do mar. Pra terminar, Donatella debaixo do piano, Maia. Essa é a vida. Obrigada, amor. Ai. Obrigada, gente. Sem palavras. Eli, obrigada. Obrigada, amor. Obrigadão. Uma delícia. Obrigada, gente que assistiu. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Pra você também. Tchau.